Tudo tranquilo em casa? Então nós estamos agora aqui em pé, firme e forte, para falar de uma matéria que cai bastante. Nas pitadas de português, na aula de português B, agora dessa volta das férias, nós temos a aula de pronome. Saiba você que está em casa, cai. Pronome tem duas aulas, tá? E nessas duas aulas eu vou falar o possível, né? Fazer o possível para cair tudo, mostrar tudo o que pode aparecer. Existem algumas coisas do pronome que às vezes o cara só tem que reconhecer facialmente, né? O problema é que tem muito pronome. A teoria do pronome é simples, é a palavra que substitui ou que acompanha um substantivo. Ou ele vai trocar, ficar no lugar do pronome do substantivo, né? Aí tanto que ele é chamado de pronome substantivo, ou ele acompanha, ele é chamado de pronome adjetivo. Então esses são todos os caras, perfeito? Na aula de hoje eu não vou falar do pronome relativo, tá? Não vou falar do pronome demonstrativo. O interrogativo é aquela pergunta, então não tem muito estresse. Por quê? Deixa ele para falar com mais calma na próxima aula. Então a aula 21 e a aula 22 são ambas importantes, cada uma tem uma curiosidade. Bom, a primeira coisa é lembrar dos pronomes pessoais. Existe o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. Lembra de saber, eu na primeira pessoa, mim comigo, tu, te contigo na segunda, ele, ela, se consigo ali na terceira. Singular, nós, vós, eles, elas no plural, nos conosco, vos convosco. Então aqui você vai ter aquela pergunta clássica. Por exemplo, onde eu vou fazer a prova? Quando você vai para o EM, quando você vai para o DESC, às vezes eles vão grifar a letrinha O ou a letrinha A e vão perguntar para você o que ele é. Por exemplo, a letra O pode ser três coisas. A letra O pode ser um artigo, pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo, ou pronome oblíquo, como eles chamam, e pode ser um pronome demonstrativo. A letrinha A pode ser quatro coisas. Pode ser artigo, se vier um substantivo logo em seguida. Pronome demonstrativo, essa dica que eu vou dar, eu sei que ela é horrível, é horrenda, mas é bom você saber. Vem pra cá. Quando você fala, ele viu a amiga no shopping, ele viu a amiga no shopping, o verbo ver é verbo transitivo direto, tudo bem? Então, ele é o sujeito, quem é que viu a amiga? Ele. A amiga vai ser o meu objeto direto. Perfeito até aí? Isso já foi falado para você. Aí eu vou perguntar, o objeto direto destacado pode ser substituído por qual palavra? Então você vai deixar o ele aqui bonitinho, o viu aqui bonitinho, e você quer saber qual é o vestibular quer saber. Uma das sugestões que ele pode te dar é ele viu ela. Então ele viu a amiga no shopping, ele viu ela no shopping. Vamos lembrar uma coisa, a palavra ela é um pronome pessoal do caso reto. Em 8 trilhões de frases que você sonhar, ele é pronome pessoal do caso reto. Nunca, nunca, nunca um pronome reto pode ser objeto direto. Lembrando, eu tirei a palavra amiga que eu já avisei que é objeto direto e eu quero substituir o pronome oblíquo por o objeto direto por um pronome oblíquo, tá? Nunca se coloca pronome. Então eu vi ela, eu chamei ela, encontrei ele, procurei ele, que todo mundo fala cotidianamente, não pode. O certo para essa frase seria ele a viu no shopping, tá certo? É desse jeitinho aqui que você tem que trabalhar. Volta para cá. Uma outra coisa, então a letrinha A pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo. Aí eu falo isso aqui, né, quando der para trocar. Ah, ele a viu. Ah, como é que esse cara é? Ele viu ela. Ah, então tudo bem. Esse ela só vai ajudar para você quando tem essas questões. A letrinha A pode ser pronome demonstrativo, a gente vai ver pronome demonstrativo na outra aula, e pode ser preposição. Deixa a preposição sempre com aquela sobra. A grande pergunta é, antigamente ganha muito, tá? Agora deu uma desaparecida, mas nunca esqueça, né? Às vezes as coisas voltam. Quando que eu uso eu e quando que eu uso mim? Quando você sabe usar o eu, na segunda pessoa usa o tu. Se você sabe usar o mim na primeira, na segunda você vai usar o ti. Agora, só para dar uma lembrada, nas outras pessoas não tem essa frescura. Como que é a primeira regra então? Se o termo for regido por uma preposição,
contra, sobre, a, perante, de e entre, você vai ter uma preposição. Então a próxima coisa que você vai colocar, se for um pronome na primeira pessoa, você é obrigado a usar o mim. Na segunda pessoa, você é obrigado a usar o ti. Então eu não posso falar que a reclamação era contra tu. Tá errado, era contra ti. Tá certo? Eu não posso falar, elas falavam sobre eu, elas falavam sobre mim. Então quando você tiver uma preposição aqui, uma bem fácil, eu não posso chegar e falar assim, elas gostavam de eu. Muita gente fala, elas gostam de tu. Tá errado, isso é marca de oralidade. Aí lembra, né? Quando a gente fala marca de oralidade, significa que é uso coloquial de linguagem, não é preconceito linguístico, não é só para avisar. Isso faz parte de variação linguística, isso pode cair sim. Então lembra, você descobriu que tem algum errinho de português, vi ela, chamei ela, pediram para mim vir aqui, sabe aquela coisa? Isso está errado gramaticalmente, mas isso é marcas de oralidade, uso coloquial da linguagem, tá? Bom, então aqui ninguém fala que ela gosta de eu. O que eu queria chamar a atenção é que essa ideia aqui apareceu várias e várias vezes no passado. A palavra entre ou é o verbo entrar, entre, pode ficar à vontade, ou é uma preposição. E regra, quando você tem preposição e logo em seguida vem a expressão, se não tiver valor de sujeito, você ouve. Então eu não posso falar entre eu e você, ou entre você e eu, tá errado. Entre mim e você, entre você e mim. Nesses jornais aí que tem na televisão, outro dia eles estavam entrevistando um juiz, né, e ele falou direitinho, né, falou assim, entre mim e aquele outro sistema de governo, ele falou direitinho, não lembro agora qual contexto, porque eu fiquei até encantado, que apesar de ser juiz, a gente sabe que o cara tem que ser muito inteligente, mas ele falou direitinho. Então entre mim e você, entre você e mim, vai ter um entendimento. Pita, quando é que eu uso eu? Quando tiver um sujeito, ou seja, quando vier aquele verbo no infinitivo. Então eu posso falar assim para você, ó, não faça nada sem mim. Não faça nada sem mim. Agora eu coloquei o verbo, então não faça nada sem eu permitir, porque mim não é sujeito, tá certo? Vamos em frente. Na segunda parte, a briga do uso do com você e contigo. Não se estressa. Eu posso tanto falar um, como falar o outro. Então eu poderia falar uma frase curtinha dessa, queria falar com você, queria falar contigo, mas não é nada sério. Agora o problema, quando esse cara, os dois estão certos, os dois são perfeitos, o defeito dessa frase é quando a gente continua. Por exemplo, queria falar com você, mas não se preocupe, terceira pessoa, terceira pessoa. Queria falar contigo, mas não te preocupe, segunda pessoa. Você tem que ter uma harmonia do relacionamento entre os pronomes. Então se eu usei o você, gramaticalmente a palavra você, que é um pronome de tratamento, deixa tudo na terceira pessoa. Então o pronome se, que está se referindo a você, tem que ficar na terceira. A mesma coisa, o contigo é segunda, então esse pronome te, que se refere ao contigo, tem que ser mantido. Esse aqui é um estilo de pergunta, mas outro estilo de pergunta pode ser esse aqui. Por favor, aí no aconchego do seu lar, coloca na primeira lacuna. O certo é falar com você, eu estou colocando o número 3 para avisar que é a terceira pessoa, ou o certo é falar contigo, que é a segunda pessoa. Venha cá rápido, preciso falar com você. Venha cá rápido, preciso falar contigo. Qual dos dois é o certo? Esse exercício aqui, se aparece num exercício de lacuna, meio que alguns alunos acordam. Se a frase vem corrida, não dói o ouvido. Por quê? Eu estou no verbo do imperativo. Venha cá comigo. Lembra como é que monta o imperativo? Revisão. Eu primeiro conjugo o presente indicativo. Lembra que aqui aquele exemplo que eu coloquei para revisar o verbo vir, que ele é atrapalhado. Aqui, ó. Eu venho, tu vens, eles vêm, nós vimos, vós vindas, eles vêm. Ó, isso é uma pergunta de vestibular. O que é essa pergunta aqui? Português A, concordância verbal. Aí eu conjugo o presente subjuntivo. Lembra, para conjugar o presente subjuntivo é obrigado a falar a palavra que, senão não sai. Então que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós venhamos, que vós venhais e que eles venham. Agora, como é que monta a tabela do meio, que é o imperativo afirmativo? A primeira pessoa do singular não tem, o tu e o vós saem do presente indicativo perdendo a letra S, e todas as outras pessoas, o você, o nós e o vocês, saem do presente do subjuntivo.
Lembra que eu coloco sempre número 2, número 3 para avisar vocês que o normal da pergunta envolve segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Então o que acontece? Vem, lembra aquela frase, vem para a caixa, você também está errado, por quê? Você é um pronome na terceira pessoa e o vem é um verbo na segunda. Então o certo seria falar venha. Lembrando, como aqui já está o venha, que é a terceira pessoa, o adequado seria falar você. Então nesse estilo de pergunta, fala assim, professor, pronome não é tão difícil, mas às vezes eles vêm casado com uma outra frase e nessa outra frase pode ter imperativo. E a de baixo? Eu não quero nada com você, some daqui. Eu não quero nada contigo, some daqui. Eu não quero nada com você, terceira pessoa. Eu não quero nada contigo, segunda pessoa. Qual é o certo? A mesma coisa. Como some está no imperativo, eu sumo, tu somes. Vem aqui para o meio, some, segunda pessoa. Sou obrigado a falar o contigo. Perfeito? Então aqui o grande vilão é você lembrar que nós temos verbo no imperativo. Então lembra que quando eles estiverem perguntando de pronome, essa frase aqui está na terceira, passa para a segunda, essa frase está na segunda, passa para a terceira, além do pronome que ele quer saber, ele está te enganando, ele quer saber imperativo também. Bom, uma pergunta clássica aqui no estado, se eu consigo clicar, é essa aqui. Verdadeiro ou falso essa frase? Você já reparou o quanto te amo? Marcas de oralidade, uso coloquial, essa frase está errada, porque você é terceira pessoa e o T é segunda, e eu estou me referindo à mesma criatura, tá certo? Como é que a gente arrumaria? Ou joga para a segunda pessoa, tá certo? Tu já reparaste o quanto te amo, ou joga para a terceira pessoa, você já reparou o quanto o amo, o quanto a amo. Duas observações, uma bem rara de aparecer em várias provas do Brasil. Toda vez que o sujeito é a palavra tu, o verbo vai ter uma letrinha S sim. Eu amo, tu amas. Eu amava, tu amavas. Eu amarei, tu amarás. Ou seja, todo tu tem essa letrinha S. Menos, exceto, no pretérito perfeito. Eu reparei, tu reparaste. Eu cantei, tu cantaste. Tá? Eu falei, tu falaste. Eu bebi, tu bebeste. Sem a letrinha S. Perfeito? Então lembra dessa. A segunda observação. Você, terceira pessoa. Aí o cara em casa está perguntando, Pita, por que eu não posso usar o lhe? Quando o verbo é TD, quem ama, ama alguém. Falei alguém, o verbo é transitivo. Não ouvi preposição. Transitivo direto, TD. Então eu sou obrigado a usar o pronome o no masculino e o pronome a no feminino. Por exemplo, se aqui fosse o verbo obedecer, você já reparou o quanto lhe obedeço, porque o obedecer é transitivo indireto, aí eu sou obrigado a usar o lhe. Então uma curiosidade, isso aqui é bem raro de aparecer, esse Szinho aqui, mas essa briga do o ou do lhe, né, o a, né, o lhe é normal sim nas provas. Aliás, você que está assistindo a essa aula, não esqueça, o uso da palavra lhe, a classificação da palavra lhe, eu vou falar na próxima aula. Eu já falei numa outra oportunidade, vou reforçar essa daqui. Bom, o pronome possessivo são esses. Meu, teu, seu, nosso, vosso, minha, tua, sua, nossa, vossa, meus, teus, seus, nossos, vossos, minhas, tuas, suas, nossa, vossa. Acabou! Não tem mais nenhum pronome possessivo. Então, se o vestibular grifar uma outra palavra e falar, isso aqui é pronome possessivo, não. Cuidado com o jeito que o cara vai perguntar. Olha essa pergunta da USP. Em o português deles, a palavra deles é a contração da preposição de com o pronome pessoal eles, sendo empregada com o pronome possessivo correspondente à terceira pessoa do discurso. Só para te dar um contexto, não vai responder, tinha um texto lá em cima, pode ver, ó, linhas 4 e 5. Essa daqui é uma pergunta velha, mas perigosíssima, estilo UFSC mesmo de fazer prova. Eles tinham um texto de um livro em que a professora Lula saiu de Itajaí e foi trabalhar em Blumenau, naquela época da Segunda Guerra Mundial, para ensinar português aos filhos descendentes de alemão. Lembra que Getúlio Vargas proibiu que se falasse outra língua qualquer que não fosse a língua portuguesa. Aí ela fala, conversando com uma amiga, parece, né, que o meu alemão melhorava e o português deles ia para trás. O português deles seria dos alunos dela. Dito isso, olha o que ele fala.
português deles. Então a palavra deles é uma contração da preposição de com o pronome pessoal eles. Em casa você colocaria. Olha lá, eu posso falar eu gosto de ele? Não, eu falo eu gosto dele. Tudo bem? Eu gosto dele. Nenhum problema. Vem pra cá só para não esquecer, tá? O ele, ela, eles, elas não pode ser objeto direto. Mas indireto não tem importância. Então, eu gosto do Palmeiras, melhor time do Brasil. Não esqueça nunca isso. Se você não sabia isso, não passa em vestibular. Equivale a falar eu gosto dele. Pode falar eu gosto dele, não tem nenhum problema. E esse dele é a junção da preposição com o pronome pessoal. Tá certinho aqui. Lógico, continua. Então, por enquanto houve uma contração, alguém perdeu letra, tá dizendo que é a preposição de, né? Sendo empregada com o pronome possessivo. Aí que tá a pergunta. Ele avisou na UFSC que esse dele é pronome possessivo? Ó, o português deles ia para trás. Significa que era de alguém. Ó, essa caneta é do Pita. Tudo bem? Tudo bem? Esta caneta é do Pita. Então significa que é minha, tem a ideia de posse. Mas ele não falou que é pronome possessivo. Ele falou sendo empregada com pronome possessivo. Por isso que essa proposição é verdadeira. Então a palavra dele, não nessa aqui, essa aqui não tem nada a ver. Na frase que você está vendo que caiu na UFSC, é a contração da preposição de com o pronome pessoal eles, dando uma ideia de posse, que alguma coisa é de alguém. E representa a terceira pessoa do discurso para não esquecer. Eu falo, eu sou a primeira pessoa do discurso. Você me ouve, você é a segunda pessoa do discurso. A gramática é o assunto, é a terceira pessoa. Então quem fala a primeira, quem escuta a segunda e sobre o que nós estamos falando é a terceira. Aí eu inventei essa questão aqui. Volta a serenidade ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que o seu olhar pousa sobre a Virgem Tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma onda de ardente chama. Bom, essa aqui é um trecho do Iracema. Aí eu perguntei a seguinte coisa para você. Essa questão é inventada. O elemento destacado é pronome possessivo. Você me dá a opção de verdadeiro ou de falso. Cliquei. Tá? Essa proposição é falsa. Por que, Pita? Só esses são os pronomes possessivos. Olha o que eu inventei logo em seguida. Aí é questão de vestibular. O pronome destacado tem valor possessivo. O que você diria para o seu umbigo? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Vamos lembrar? Olha para cá. Quando você tem a palavra alheia, isso daqui a gente vai falar de novo na semana que vem, na próxima aula. Tá certo? Quando a palavra alheia aparece, ela pode ser objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Lembra que já viu isso? Quando a palavra alheia trocar por a ele, trocar por a ela ou trocar por a você, ele pode ser objeto indireto ou complemento. Vamos ver se dá para fazer isso? Ele sente correr a ele pelas veias. Ele sente correr pelas veias a ele? Não. Então, ele vai ser adjunto adnominal e vai dar para trocar por dele, por dela, por deles, por delas, por seu e sua. Então, ele sente correr nas veias dele. Olha, quando a palavra ali tiver essa afirmação, você verifica, ela é pronome possessivo? Não. A palavra ali, a gente já viu na aula de hoje, é um pronome oblíquo. Em quantas frases? Todas as vezes que corretamente você empregar a palavra ali, todas as vezes ela vai ser pronome pessoal do caso oblíquo, pronome obliquado. Agora, função sintática é a função que ela tem na frase. Essa palavra ali dá para trocar por dele. Cadê? Perdi. Por dele. E se dá para trocar por dele, pode ter valor de pronome possessivo. Vê bem, essa proposição é verdadeira, essa é falsa. Então ele é pronome possessivo? Não, pronome possessivo são esses caras. Agora, quando que o lhe tem valor, se essa afirmação aparecer? Você vai tirar o lhe e vai tentar encaixar em algum lugar, substituir em algum lugar a palavra dele. Olha lá, ele sente correr pelas veias dele, ou pelas veias dela. Então aqui não é para tirar o lhe daqui, tirar seco e colocar o lhe aqui não. Né? Ó, ele sente correr dele pelas veias. Putz, ficou feio. Não. Quando você tem o lhe, e essa possibilidade de trocar pelo dele, o que você faz? Afasta porque tem que ficar perto do substantivo. O lhe é pronome oblíquo, fica perto de verbo.
Agora, o dele, dela, deles, delas, o seu, sua, seus, suas, ele tem que ficar perto do substantivo. Perfeito? Tocando a vida. O pronome tratamento é aquela coisa de, já foi falado em português a, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, primeiro, memorizar todos os pronomes possessivos hoje não é mais tanta necessidade. Antigamente eles perguntavam, para que você usa a vossa magnificência? Para que você usa a vossa alteza, a vossa majestade? Hoje não tem mais isso. A pergunta clássica envolvendo o pronome tratamento é de concordância verbal, na verdade. Saber se o verbo fica em que pessoa. Então lá. Vossa Excelência inverte ou inverteis? Vossa Excelência inverte sua proposta ou vossa proposta? Lembrando, Vossa Excelência equivale a você. Então você inverte. Eu não posso falar você inverteis. E eu não posso falar Vossa Excelência com vossa proposta. Isso não tem cabimento. Tá? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Alteza é terceira pessoa. Tira essas palavras, coloca a palavra Senhor ou Senhora e toca a tua vida. Perfeito? E uma outra perguntinha. Vocês lembram qual é a diferença de falar Sua Senhoria para Vossa Senhoria? Ou Sua Excelência para Vossa Excelência? É assim. Quando eu estou diretamente conversando com a pessoa, por exemplo, todos os cargos eletivos, exceto o vereador, todos os cargos eletivos eu trato por Vossa Excelência. Então, se você está conversando com o deputado, se você está conversando com o governador diretamente, ou no meio da carta você colocou esse termo, você vai falar Vossa Excelência. Se você está falando com o vereador, você vai falar Vossa Senhoria. Tudo bem? Agora, eu posso falar sobre esses caras. E quando eu falo sobre, é Sua Senhoria. Por exemplo, o professor José Emílio já foi vereador. Como ele não está aqui perto, eu vou falar que Sua Senhoria voltará em breve para falar vocês sobre geografia. Deu para entender a diferença? Então, se o José Emílio estivesse aqui, eu falaria Vossa Senhoria. Como ele não está, eu falo Sua Senhoria. Então, quando eu falo com a pessoa, quando eu falo a respeito dela. Tocando a vida, na nova ortografia, exercício. Bom, esse daqui eu já comecei meio pesado, mas deu uma pausa. Olha o enunciado. Ele me deu 2 versos do Mário Quintana. Caso o autor tivesse tratado o motorista por tu, em lugar de você, os segmentos ficariam reescritos de que forma? Tá certo? É uma pergunta do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eles gostam de fazer a pergunta mais técnica. Mas não se engane, às vezes vai aparecer isso aqui. Mais suave, não tão pesado como essa, tá? Porque essa aqui tem uma curiosidadezinha. Vamos lá. Deu uma pausa, achou o gabarito, que eu vou clicar. Bom, ele quer que você tire a palavra você e coloque no lugar da palavra você a palavra tu, segunda pessoa. Então a gente já vai eliminar a letra A, que o sua é um pronome na terceira. Aqui o vossa, que está na letra B, é a segunda, mas é a segunda pessoa do plural, então não vai casar com o tu. O tu é da letra C, beleza, a letra C mantida, letra D mantida e a letra E eliminada. Então você verifica, apesar disso aqui ter mais uma outra coisa de importância, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele mandou você tirar da segunda para a terceira ou da terceira para a segunda, vai ter um pronome. Aí você tem que pegar esse pronome, tirar e fazer o casamento. O gabarito aqui é letra C ou letra D. Lembrando, quando você fala cala tua boca, é imperativo na segunda pessoa, tá certo? E aí vem aquele lá de lá. A palavra pressa também está no imperativo e também é segunda pessoa. E a presses também está no imperativo e é segunda pessoa. Por favor, qual é o gabarito? Eu vou clicar e você vai ficar chateado comigo. Mas é letra D. Peraí, professor, quando a gente fala calar e apressar, ó, eu calo, tu calas, vem aqui pro meio, cala. Sim. Eu apresso, tu apressas, vem aqui pro meio, apressa. Vai ter um probleminha. Opa! Aqui você tem o verbo apressar. Só não esquece, ali tinha a palavra não. Então é o imperativo negativo, lembra? Basta repetir todo o presente subjuntivo. Então quando você faz o imperativo afirmativo, né, você vai fazer o quê? Uma parte sai do presente indicativo, lembra que a gente já fez isso, né? Uma parte sai do presente indicativo, outra parte sai do presente subjuntivo. Perfeito? A gente fez isso hoje. Agora, só para lembrar, quando tiver a palavra não, nunca, jamais, sequer, nem, quando tiver uma palavra negativa qualquer, o imperativo negativo sai todo do presente subjuntivo sem perda de letra.
Tá certo? Então, na terceira pessoa, lembra que aquela frase lá do Mário Quintana estava na terceira. Então, na terceira, você falando imperativo afirmativo ou imperativo negativo, a grafia é a mesma. Mas no imperativo afirmativo, segunda pessoa, ó, segunda pessoa do afirmativo, segunda pessoa do negativo. Perfeito? Outra, até deu uma clicada lá, nem o gabarito lá tá certinho. Eu não sou homem que tu procuras, mas desejar ver-te ou quanto menos possuir o teu retrato. Ele quer que você tire o termo tu e coloque o vossa excelência. Então você vê que esse é o contrário do exercício anterior. Por gentileza, dá uma pausa no seu vídeo e faça, porque eu já vou tocando a ficha. Vamos lá. Então ele quer que você tire o tu e coloque o vossa excelência. Posso falar vossa excelência procurais? Não. Porque procurais equivale a vós, e vossa excelência não tem nada a ver com a palavra vós. Ou seja, o gabarito aqui é letra B ou letra C, vê-la ou vê-lo, tanto faz, né, gente? Eu não sei a quem ele se diria, eu não sou o homem que vossa senhoria procura, mas desejava vê-lo se for um homem, ou vê-la se for uma mulher, porque a palavra vossa excelência não é só para a mulher, não é só para o homem, é para os dois. Então aqui está um desempate, seu ou vosso. Possuir o seu retrato ou o vosso retrato, né? Aqui tirei isso aqui, tá? É o seu retrato, porque ele quer que jogue para a terceira pessoa, e vossa excelência não tem nada a ver com vós. Então vossa excelência e vossa mãe, não, é vossa excelência e sua mãe. Tocando a vida, sabiam que era para me providenciar ou sabia que era para... Não, dá uma pausa no seu vídeo, não esquece de fazer isso, né? Não esquece de fazer isso, perfeito? Olha lá, é para mim providenciar ou para eu providenciar? Nossa senhora, 3 letras jogadas fora, tá certo? Olha lá, e aí acabou. Sabiam que era para eu providenciar o que vossa senhoria solicitaste, o que vossa senhoria solicitou. Como é que vai ficar a brincadeira? Solicitou. Tudo bem? E só uma coisinha, eu sou obrigado a falar me disseram, porque a palavra nem atrai. A gente vai ter isso daqui a pouco, é uma coisa que eu falei pouquíssimo, porque normalmente eu falo mais isso quando o aluno pergunta, né? E no Instagram alguns alunos até perguntaram. Se tiver alguma palavra atrativa, a próclise é obrigatória. Então falar aqui, disseram-me, estaria errado. Tá certo? Depois a gente vai ver os detalhes. A única frase que há erro no emprego do pronome oblíquo, por gentileza, dê uma pausa no seu vídeo. Cliquei, pode ser? Vamos lá. O gabarito vai ser a letra E. O certo seria falar livrá-lo. Lembrando, quem livra, livra alguém. Quem livra, livra alguma coisa. O verbo é transivo direto. Quando o verbo é transivo direto, ele vai ter, que eu já coloquei aqui, um objeto direto. Então eu não posso colocar o lhe. O lhe, olha para cá, pode ser objeto direto, pode ser complemento nominal e pode ser adjunto nominal. Mas o objeto direto, o lhe, nunca vai poder ser, tá? Então aqui, como eu estou livrando alguém, esse o é o objeto direto. Lembrando, quem ama, ama alguém, ele, a mãe, a amava. Quando falta, falta a alguém. Então a experiência falta a ele, a experiência falta a ela, a experiência falta a você. Então esse lhe trocou pelos três, ou objeto indireto, aqui vem para cá. Ou objeto indireto ou complemento nominal. Agora, por que eu sei que ele é objeto direto? Indireto. Porque tem um verbo. Quando você consegue trocar o lhe por a ele, a ela e a você, e o verbo é transivo indireto, o lhe só pode ser objeto. Agora você vai ver na próxima aula, né, semana que vem, quando o lhe trocar por a ele, por a ela e a você, e o verbo não for transivo indireto, você fala assim, o verbo não é transivo, e sobraria complemento nominal. Bom, o que eu queria chamar aqui a atenção? Não, eu queria chamar quem conhece alguém, quem previne alguma coisa. Olha lá, como é que fica essa brincadeira? Era para mim falar ou era para eu falar? De novo, estou indo rápido, não precisa rápido. Você é que tem que dar a pausa. Cliquei, dá uma pausa aí. Olá? Não, você não, eles. Tá? Era para eu falar, ó, 3 letras. E aí, pelo B e pelo E, sobrou com ele. Ô, professor, eu posso falar consigo? Só se for com a própria pessoa. Então, assim, ó, eu carregava comigo a caneta e você carregava consigo o material.
uma curiosidade, não vai cair no vestibular, tá? Mas em Portugal eles falam assim, ó, eu quero falar com você. Não, eu quero falar consigo. Em Portugal eles falam. Bom, e agora vem assim, ó, mas B ou E. Mas não lhe encontrei em parte alguma, mas não o encontrei em parte alguma. Como é que ficaria essa brincadeira? Cliquei, cliquei, cliquei. A mesma coisa do slide anterior. Quem encontra, encontra alguém. Quem encontra, encontra alguma coisa. Como o verbo é transitivo direto, eu sou obrigado a usar o O. Seria bom que tivesse alguma letra que encontrei ele, só para a gente dar uma lembrada que não poderia. Vamos lá. Está acabando. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase que segue considerando o emprego dos pronomes. Vamos em frente, dá uma pausa no seu vídeo. Olha lá. Ela trouxe o livro para eu ler. Duas letras agora tirar. E depois eu o devolvi ou depois eu lhe devolvi? Quem devolve, devolve alguma coisa, certo? Eu estou devolvendo o livro. Ah, professor, mas eu não estou devolvendo para ela? Não, na frase não. Eu peguei o livro e depois eu devolvi o livro. Então, quando o verbo é bitransitivo, o pronome oblíquo a, os as, fica com a coisa, com o objeto direto, e o pronome oblíquo lhe fica com a pessoa. Então, eu devolvi a você o livro. Então, eu falo assim, eu o devolvi a você, eu devolvi o livro, eu lhe devolvi o livro. Aqui não está aparecendo a quem. Perfeito? Bom, e aqui tem uma pergunta boa. Dizendo a ela ou dizendo-lhe? O que você faria? Cliquei. Olha o que eles fizeram. Todas estão certas. Por quê? Quando o verbo é transitivo indireto, quem diz alguma coisa a alguém. Então, quando você está dizendo a alguém, você pode dizer ao pai, você pode dizer ao avô. Estou colocando masculino, porque senão a classe você não vai ver. Então, eu estou dizendo a ele, eu estou dizendo a ela, nenhum problema. Se eu posso usar o lhe, eu posso usar ela. Se eu posso usar ela, eu posso usar o lhe. Então, aqui eles colocaram isso aqui, provavelmente para você cair do cavalo. E a última, que muito o agradara? Não, que muito me agradara. Agradar o livro? Não vou agradar o livro, né? Então, o gabarito seria essa letra C. Perfeito? Agora, eu poderia falar o a ela, nessa terceira lacuna, tranquilamente. Para finalizar, uma informação que vai cair mais em somatório, apesar de isso ser uma ABCD. O elemento grifado foi corretamente substituído pelo pronome correspondente. Com o ajuste necessário, em que lugar? Ó, ele tem o termo grifado, ele te dá a frase logo em seguida, perfeito? Ele quer a única que está certa, 4 estão erradas. E a gente vai finalizar a aula com uma informação técnica. Clicando, 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 plá. O gabarito é a letra D de dado. Tá certo? O carro dele não emite gases. Quem emite alguma coisa, o verbo é transitivo direto, com a palavra não atrás, eu falo, o carro dele não os emite. Não emite gases, não os emite. O verbo fazer aqui, vamos lá. Bom, primeira coisa a gente vai ter que ir um pouco outro lado, pode ser? Olha para cá. Quando você tiver um verbo que terminar com R, com S ou com Z, e você vai colocar o pronome oblíquo OA, você vai colocar o hífen ali, o que você vai fazer? Tira o R, coloca o L. Tira o S, coloca o L. No caso ali, ó, faz sua parte. Então você tem aqui um verbo transitivo direto, sua parte, o objeto direto. Qual é o pronome oblíquo que entra no lugar do objeto direto? O pronome oblíquo O, A, como sua parte é feminino. Então você vai falar faz hífen A. Quando um verbo terminar com Z, você vai tirar esse Z, colocar o L aqui, e vai ficar fala. Tá certo? Fica feio, mas é o certo. E embaixo, leva restos. O que acontece? Quem leva alguma coisa, aqui o certo seria falar leva-os. Não sei porque eles colocaram N. Quando é que eu vou colocar o N? Então vem pra cá. Se um verbo terminar com a letra N, com ão ou com oin, e você vai colocar o pronome oblíquo OA, os as, não tira nada, só acrescenta. Mas aqui o verbo não está terminando com N, não está terminando com ão, não está terminando com oin, não teria a menor necessidade. Aqui, ó, formou, aqui foi aquele erro clássico. Quem forma alguma coisa, isso aqui é objeto direto, não poderia colocar o lhe, teria que colocar o pronome oblíquo A.
perfeito? E aqui a mesma coisa, puxa, não, puxa os, porque quem puxa, puxa alguma coisa. Então puxa-os com enorme esforço. Perfeito? Era isso que eu queria passar para você nessa aula 21. Lembra que na aula 22 ainda de português B, mais uma leva de pronome ósculos e amplexos.